O meu nome é José Silva, primeiro e último nome, tenho 35 anos e, como eu disse, quando estive na escola, fui para a Universidade de Évora estudar a Engenharia Biotecnológica. Não é o que eu faço atualmente. Alguma outra questão? Sim. Decidimos prosseguir com a exposição da ovelha Saloia, aqui em Loures. E quando e com que objetivo foi criado este projeto? Este projeto não começou como sendo um projeto. Basicamente, eu sou de uma zona rural, da Lourinhã, cresci com animais, portanto sempre gostei de animais, e eu tenho um tio meu que assim tem uma exploração leiteira. E decidiu então adquirir 2 ovelhas. Uma delas ainda está aqui, que é a Avelã, é a mais velha. E essas 2 ovelhas tinham então uma doença crónica que não permitia ao meu tio ficar com elas. Mas como elas são de raça salubre e estavam em vias de extinção, a engenheira gestora do livro genealógico pediu para ele não as mandar matar porque há muito pouco efetivo. Então eu disse, está bem, não vou mandar, e ofereceu umas ovelhas. Elas vieram aqui principalmente, eu na altura tinha só a horta ali, principalmente para servir então para comer as ervas, para não ter que estar a cortar de outra forma. E foi assim que começou. E depois, por graça, comprei um carneiro para fazer cordeiros, e depois então comecei a gostar e atualmente estou a pensar fazer um projeto de facto para fazer exploração leiteira com estas ovelhas, porque esta raça é de facto leiteira, o objetivo dela é produzir leite. Ok. A pergunta que tenho para si é: o local onde está a sua exploração aumenta os custos de produção? Estamos a estar nas duas, se sim, como conseguiu superar isso? É uma questão interessante, porque não. Aumenta, o local de facto aumenta os custos de produção, não por estar afastado de Lisboa, mas por estar demasiado próximo de Lisboa. Isto faz parte da Grande Lisboa, é uma zona urbana, a quinta está dentro da área urbana da cidade de Loures. Isto é uma zona que tem preços impraticáveis nos terrenos. Ora, não se pode ter ovelhas sem ter terrenos, obviamente, porque as ovelhas pastam, precisam de pasto. E por isso precisamos ter terrenos. Os terrenos aqui são todos urbanos. Terrenos urbanos custam mais do que os terrenos rurais. Portanto, se eu for comprar terrenos aqui para poder produzir a ovelha saloia, o dinheiro que eu vou gastar nesses terrenos não é compensado pela produção das ovelhas. As ovelhas não conseguem comportar, por exemplo, como existe ali em Lousa, que é uma zona bastante mais rural do que aqui de Loures. 17 hectares, por exemplo, daria para cerca de 30 40 que não é suficiente para conseguir tirar lucro e fazer um salário como esse. Mas esses 17 hectares que estão a vender em Lousa custam 1 milhão de euros. Portanto, nunca estas ovelhas conseguem comportar esses valores. E, portanto, o principal aumento de custo não é estar longe de Lisboa, é exatamente o contrário, é estar próximo demais. Tem uma vantagem, que é estamos perto do grande mercado consumidor. E Lisboa é que consome esses animais todos, é que consome todos esses produtos agrícolas, mas lá está, depois para produzir tem o problema, isto é uma zona de impacto. Tem um impacto nas suas escolhas empresárias? Não muito. Porquê? Vocês são todos locais, sabem perfeitamente que são daqui e vivem nesta cidade, mas quando vocês estão realmente interessados ou no facto de saberem que estão a comer a ovelha saloia ou a comer um queijo de ovelha saloia, não é algo que faça parte da vossa cultura, porque isto é uma zona urbana. Portanto, as pessoas que nascem nesta zona urbana estão desconectadas com o meio rural e não têm como cultura apreciar essa ruralidade. Se repararem, todos vieram com sapatos bonitos, limpinhos, todos estão a queixar que vão ficar sujos. Isto é típico de uma zona rural. Portanto, vocês estão desconectados dessa realidade. Quando vão ao supermercado e compram um ovo,
quando vão ao supermercado e compram carne de borrego ou de vaca, etc., não sabem nem querem saber como é que foi produzido. E isso é parte de uma cultura que existiu aqui, mas que se perdeu com a urbanização. Portanto, houve uma descaracterização da zona saloia e essa também é muita da razão para a raça saloia estar em vias de extinção, porque a vossa geração não sente apego por estes animais, não quer preservar, não tem intenção de o fazer. Portanto, em termos culturais, não há nada que realmente ajude no negócio. Ok. O poder local, regional ou nacional ajuda de alguma forma? Pouco ou quase nada. Existe de facto um subsídio para as raças em vias de extinção, elas são subsídio igual para todas. Neste momento devem andar a rondar os 70 euros por cabeça por ano e serve para de facto tentar colmatar a perda de produtividade por escolhermos estas raças, porque estas raças são primitivas, são raças que têm menos produtividade do que as raças ditas industriais, que já foram mais selecionadas e especializadas em determinada coisa. Por exemplo, uma ovelha industrial de produção de leite produz entre 2 a 2,5 litros, 3 de leite por ano, um ano inteiro, portanto todos os dias. Estas ovelhas só em 180 dias é que produzem cerca de 1 litro, portanto elas têm uma produção média de leite muitíssimo inferior às raças industriais. E é isso que tentam colmatar então com o subsídio, mas sendo sincero, o subsídio não colmata essa diferença. Portanto, quem realmente quer viver do leite das ovelhas, no caso, teria sempre que fazer ou uma exploração industrial com ovelhas que produzissem muito mais, para terem então essa produção, ou então aumentar o efetivo. Por exemplo, se eu não consigo ter um salário com 50 ovelhas, vou precisar então de obter esse salário com 300 ovelhas. Quanto mais efetivo for necessário para fazer então esse salário, mais terreno vai ter que ter. E lá está, vai bater novamente então no problema dos terrenos aqui serem caros. Ou privada para aceder a projetos ou financiamentos? Existe a ACRO, que é então a instituição gestora do livro genealógico, que faz todas as candidaturas das minhas ovelhas e o registro do efetivo. São eles que fazem então essas candidaturas, por exemplo, para o subsídio das raças autóctones. Ando em conversações com a Câmara Municipal de Loures para ver se me podem ajudar relativamente a áreas que possam ser usadas como pasto, para poder então efetuar um aumento do rebanho, porque eu aqui não consigo ter mais do que 10 ovelhas em produção, por exemplo. E como eu lhe disse, para fazer então de facto um projeto viável, portanto, esses são as duas ajudas institucionais que eu tenho tido. Uma pública, no caso a Câmara Municipal de Loures, e a outra privada, que é a ACRO, da qual eu sou membro também. Ou abrange uma área mais ampla? Lá está, neste momento a exploração que eu tenho ainda não é verdadeiramente comercial. Estou no início, uma exploração comercial, mas neste momento não lhe posso dizer que seja mais local ou mais nacional. Já vendi alguns animais, de facto, normalmente quem arranja o comprador é sempre a associação, mas vendi-os como não como objeto de consumo final, portanto não para carne, não para leite. No caso, vendi para a Arcolsa, que é em Setúbal, vendi também um outro para o Crato, em Porto Alegre, e um outro para Torres Vedras. Portanto, diria que aqui no sul, mais ou menos, o mercado que eu tenho agora, dos poucos animais que eu vendi. E quão importante é o mercado para o seu projeto? Sem ele, a substância da exploração tornava-se difícil? Sim, óbvio, o mercado, repare, tudo neste mundo funciona como dinheiro. Portanto, ou faz dinheiro ou não é viável.
viável. Neste momento, o meu rebanho não seria viável. Eu estou a sustentar este rebanho, eu tenho outros rendimentos e, portanto, como gosto, estou a sustentar. Mas se eu quiser aumentar o suficiente para deixar de ser então viável eu poder pagar essas despesas, então terei que fazer de facto, e é o meu objetivo, um projeto em que elas se paguem, em que elas consigam cobrir os custos de produção. E nesse caso o mercado é sempre importante, não é? É óbvio que é importante. Um animal como este, que é uma raça em vias de extinção e que é primitiva, que tem pouca produção em relação aos industriais, tem sempre que procurar um mercado. Não se pode pensar que estas ovelhas vão competir com as industriais, não vão, não dá. Portanto, então temos que arranjar um nicho de mercado. Normalmente são sempre produtos de valor acrescentado. Por exemplo, não é como ir ao supermercado e comprar um queijo Flamengo. Custa cêntimos. Não vamos poder produzir um queijo desses. Nós temos que produzir um queijo, por exemplo, que seja tão ou mais caro que o queijo da Serra da Estrela, que é um produto gourmet, portanto um produto de nicho. E é isso que tem que se procurar com esse tipo de raças, porque de facto outro mercado não daria. Eu gostaria de saber qual é o papel da internet. Neste momento eu tenho uma página dedicada apenas aqui à Quinta, onde eu partilho aquilo que eu vou fazendo aqui na Quinta. E sinceramente todos os clientes ou tentativas de clientes que eu tive até agora foi através desse site. Porque eles vêm porque acham engraçado, porque é uma raça em vias de extinção, porque querem ter. Então sou frequentemente contactado através do Instagram, que é a página que eu tenho. Portanto, se for considerar aquilo que se passa agora, é muito importante. E acredita que seria útil uma formação específica nesta área? Sim, é sempre. Este tipo de área não é uma área que se possa dizer que é difícil para uma pessoa normal, não é? Todas as pessoas conseguem, mesmo sem muita formação, conseguem aprender o básico para conseguir funcionar com este tipo de projetos. Obviamente, se tiver uma formação na área de zootecnia ou biologia, ou alguma coisa que permita entender realmente e ir um pouco mais além do básico, sair-se-á sempre melhor. Portanto, qualquer tipo de formação na área é sempre bom. E mesmo as pessoas que não tenham esse tipo de formação superior, por exemplo, que queiram dedicar-se a esta área, terão sempre que procurar informação sobre determinadas coisas. Por exemplo, há 2 anos eu tentei fazer inseminação artificial. Eu tive que procurar sobre a inseminação artificial, saber como é que se fazia, quem é que o fazia, como é que ocorria, quais seriam as probabilidades delas de facto ficarem prenhes, etc, etc. Portanto, tudo isso é a investigação e preparação que tem que ser feita, a formação que se tenha no início para se conseguir fazer o mais básico. Mas, obviamente, formação é sempre bom, não é? Sempre aconselhável. Como implementa práticas sustentáveis e medidas de proteção ambiental? Lá está, por enquanto ainda não é negócio. Quando for negócio haverá sempre condicionantes monetárias associadas. Aqui na Quinta o que eu faço e tento procurar sempre é manter o solo. Portanto, o solo é importantíssimo porque este solo é muito pobre. Durante muito tempo foi zona de construção, portanto tem muito entulho misturado. Então o que eu tenho que fazer é realmente criar solo na parte superior para depois poder ter então a alimentação necessária para as ovelhas. E isso tem-se feito, eu tenho feito aqui usando 2 métodos. As árvores, porque as próprias árvores criam solo, todas as zonas que estão a envelhecer solo neste momento cá em Portugal são zonas desflorestáveis, e depois também fazer a utilização dos estrumes, que é ótimo para cobrir as áreas.
Aqui, como é uma zona de declive acentuado, não convém, por exemplo, ter como aconteceu ali uma zona só de terra. Ali houve um aterro e, portanto, ainda não teve tempo de criar vegetação, mas convém ter vegetação, portanto, fazer permacultura para que não haja depois o arrastar do pouco sol que fica na parte superior, que é a parte fértil. Chegamos ao fim, muito obrigada por ter participado. Não tem o quê. Muito obrigada, José.